A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o último vídeo do meu propósito com o Senhor, dos 7 dias de vídeos, trazendo uma palavra de edificação, de alimentação para a tua alma, amém? E nessa noite o Senhor colocou no meu coração aqui a palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler os 2 primeiros e na sequência eu já vou pular para o 6, tá? Até para não ficar uma leitura tão longa aqui, tão extensa. A palavra do Senhor diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Esse versículo, essa história aqui é uma história bem conhecida. Nós temos alguns louvores aí contando essa história. Mas o Senhor ministrou no meu coração essa noite para estar trazendo essa palavra. Porque Jó é um personagem da palavra do Senhor, a qual ele nos mostra a potência da fé dele em Deus. E ele mostra que realmente ele não serve a Deus, ele não servia a Deus pelo que Deus poderia dar para ele, mas ele servia a Deus pelo que Deus era, pelo que Deus é, e independente da decisão de Deus, a escolha dele era adorar. E a palavra do Senhor diz que que Jó era era o homem mais rico da face da terra. E certo dia os anjos foram se apresentar diante do Senhor e Satanás chegou até Deus e o Senhor perguntou para ele: Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que temem a Deus? E Satanás falou assim para Deus: ele te serve? Eu estou simplificando, tá, a colocação até para ficar melhor para cada um entender, mas se vocês quiserem estudar melhor, a partir do livro número 1, capítulo 1 de Jó, conta toda essa trajetória e essa prova de Jó. Mas a palavra do Senhor diz que Satanás acusou Deus como se fosse um suborno, sabe? É claro que ele é fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele tem gados, família, filho, bens. Ele é o homem mais rico da terra. Assim é fácil ser fiel ao Senhor. E o Senhor deu ordem a Satanás que ele poderia tocar nos bens de Jó, para ver se Jó não ia continuar com a integridade, porque o Senhor sabia que poderia confiar em Jó. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Satanás saiu da presença de Deus e foi ferir a vida de Jó, tirar os bens de Jó. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que que os seus filhos estavam reunidos. Eu estou abreviando aqui até por conta do horário.
que os seus filhos estavam reunidos em uma confraternização entre família. De repente aconteceu um acidente ali, os seus filhos, a casa caiu, veio um vento forte, a casa derrubou a casa, todos os filhos morreram. E um dos servos sobreviveu, foi correndo até Jó e disse: Jó, os seus filhos estavam reunidos, aconteceu que veio uma ventania forte e a casa caiu. E todos eles morreram, só sobrou eu para trazer as boas novas. E antes de terminar, esse servo terminar, veio um outro servo e disse que aconteceu, que ele perdeu todos os gados e assim por diante. Ele foi perdeu os filhos, perdeu as fazendas, perdeu os gados e foi acontecendo uma catástrofe atrás da outra. E Jó, ele não perdeu a sua fidelidade ao Senhor. Em nenhum momento ele falou: ai, porque Deus não está comigo. Ai, é porque o Senhor não me ama, o Senhor não me quer. E começou a murmurar. Não, ele pelo contrário, em todo momento ele estava adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizendo que novamente Satanás se apresentou a Deus e aí ele falou assim: viste que meu servo permaneceste fiel e Satanás, já indignado, mas não satisfeito com a situação, falou: claro, ele sabe que se ele tem saúde, o Senhor pode restituir tudo de novo, é por isso que ele não blasfemou contra ti. E o Senhor permitiu que tocasse na saúde de Jó. E tocando ali na saúde de Jó, mas falou assim: toca na saúde dele, mas a vida você poupa porque a vida pertence a mim. E aí Deus permitiu que tocasse. E a palavra do Senhor conta o sofrimento, as tribulações de Jó, por conta que a palavra do Senhor nos relata até que ele se coçava com um caco de telha, devido às feridas na pele dele. Imagina o tamanho do sofrimento, imagina que ele estava no patamar alto, como a palavra do Senhor diz que ele era o maior homem da terra, e de repente ele do maior, ele se torna uma pessoa que ninguém quer estar próxima por conta da situação, da fragilidade. Eu imagino que era até estranho estar próximo a ele, vendo aquelas feridas do corpo aberta, porque a palavra do Senhor diz que se coçava tanto que ele pegava caco de telha para estar coçando as suas feridas. E a palavra do Senhor vai nos dizer também aqui que os próprios amigos de Jó apontaram a ele que ele estava assim por conta de pecado, ele deveria ter feito alguma coisa muito grave. E assim, amados, eu quero trazer para reflexão desse texto, é que quando a gente serve ao Senhor, em nenhum momento na palavra do Senhor vai dizer que servir a Deus é só momento de bênção, é só momento de bonança, é só alegria, é só momento de maravilha. A palavra do Senhor, em todos os momentos, mostra que todos os personagens aqui da Bíblia, eles passaram por momentos difíceis, por momentos de tribulações e adversidades, e foram através da fé deles, das atitudes que cada um deles tiveram, que representou e determinou a vitória sobre a vida deles. Eu quero te trazer para a meditação nesse momento. Eu não sei qual que é a prova que você vem enfrentando ou qual que é a bênção que você está enfrentando neste momento, mas eu quero te induzir a glorificar o nome do Senhor independente da situação, porque o controle da nossa vida, o poder de dar, tirar e determinar situações está na parte do Senhor. O Senhor permitiu ali Jó passar por aquele momento, não é porque ele tinha pecado. E muitas das vezes Deus permite situações em nossas vidas, não é porque nós pecamos, porque nós erramos, mas é para que o nome do Senhor possa ser glorificado. A gente muitas das vezes não consegue entender o porquê dessa situação, mas o que me chama atenção é que Jó não ficava assim: ai, Deus não está comigo, se lamentando ou se vitimizando, porque ele tinha, imagina que hoje a gente se a gente fica com a conta bancária um pouco mais justa, a gente já começa a ficar preocupado, outras pessoas já começam a reclamar, outras pessoas já começam a murmurar, começam a entristecer e a ficar melancólicos. Mas Jó não. Jó, ele sabia que tudo tinha um motivo e ele não ficou ali chorasmingando pelos cantos, sem posicionamento diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que em todo momento Jó adorava ao Senhor. E aí me faz refletir, amados, porque a palavra do Senhor diz que os amigos de Jó começaram a acusá-lo
de que ele estava passando por aquele momento porque ele tinha cometido algum erro ou algum pecado. E muitas das vezes a gente passa por prova e as pessoas já começam a acusar, deve ter pecado, cadê o Deus dela? Cadê? Tá passando por prova, mas ela não é cristã. Eu quero que você feche os seus ouvidos para essas vozes, esses ruídos de pessoas enviadas por Satanás para nos tirar do foco, que é a presença do Senhor. Jó, se ele tivesse ido pelos amigos, que muitas das vezes a pessoa fala assim, coloca até amigos na frente do Senhor, Jó tinha perdido até mesmo essa admiração que Deus, essa confiança que Deus depositou em Jó. Porque se Deus o início do livro de Jó já fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu quero até abrir aqui aspas aqui e frisar sobre a parte que ele se desviava do mal. Então, assim, muitas das vezes a gente quer se bater de frente com as coisas, falar assim, não, eu sou de Deus, eu sou forte. Amados, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E a gente, amado, muitas das vezes fica achando que nós conseguimos alguma coisa. Se não é a misericórdia do Senhor, a gente não consegue nada. E o inimigo, ele prepara aquelas bandejas bonitas que são atraentes aos olhos carnais. Ele não vai vir com uma bandeja qualquer para tentar travar a tua vida naquilo. Ele vai tentar preparar aquela bandeja e daquela maneira de que você jamais vai imaginar que é uma armação do inimigo. Você vai achar que é uma bênção de Deus para a tua vida, mas se você não tiver sabedoria, você não vai entender e vai cair. Depois vai entender que era a armadilha do inimigo. E aí junto com a culpa vem também os acusadores falando que você errou, que você pecou. E aí acaba sendo mais difícil, porque quando a gente está com aquela consciência pesada, eu acredito que é mais difícil ainda, porque a palavra do Senhor, ela fala que quando a gente reconhece as nossas falhas, os nossos pecados, o Senhor, ele esquece, ele começa uma nova história para nossa vida. A consequência do pecado vem, mas o Senhor, ele nos perdoa. Só que o inimigo sempre faz questão de lembrar, você errou, você pecou, você falhou. Por quê? A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno e Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, amados, é normal, mediante as provações, ter pessoas que te acusam de que você está errado, que você está falho, que você precisa melhorar diante do Senhor. Mas, assim, eu não quero... A gente não pode escutar a voz, os ruídos à nossa volta. A gente tem que ter certeza da nossa confiança e integridade com o Senhor. Jó, ele tinha tanta certeza da adoração e da integridade que em nenhum momento ele ficou perguntando por que para Deus, assim, ele não ficou naquele questionamento assim, não vou adorar porque Deus está permitindo isso, eu não vou mais servir a Deus por conta disso, por conta daquilo. Ele não ficou colocando isso como um empecilho para adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando ele perdeu tudo que tinha, já estava sem saúde, até a mulher dele chegou nele e disse assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E era tudo que o inimigo queria. Então até a própria companheira deu espaço para o inimigo para blasfemar contra o Senhor. E eu quero também abrir aqui outro aspas aqui e deixar claro assim que nós hoje somos usados pelo Senhor. Nós podemos ser usados pelo Senhor, mas se a gente não vigiar, a gente pode ser usado pelo maligno. Nos outros vídeos eu coloquei sobre um anjinho do bem, um anjinho do mal, que todo dia a gente fica na guerra entre a carne e o espírito, e ali se a gente der ouvido ao inimigo, a gente vai ser usado por Satanás, mas se a gente der ouvido à voz do Senhor, nós seremos um instrumento do Senhor. E é por isso que nós temos que estar em constante oração, jejum, propósito no altar, para que a gente venha até a sensibilidade do Espírito Santo e não escutar a voz do maligno, nem escutar os ruídos alheios usados por pessoas que a gente gosta, porque a palavra do Senhor diz que os amigos de Jó começaram a acusar. Ele já estava passando por um momento difícil, tinha perdido os filhos, perdido o bem, perdido tudo, e ainda tinha que escutar as acusações dos próprios amigos. Então, assim, amados, a palavra do Senhor, ela mostra quão era a integridade de Jó diante do Senhor
e quanto que Deus podia confiar em Jó. Eu te pergunto nesse momento, será que Deus pode confiar na tua adoração? Ou você é aquela pessoa que está reclamando por qualquer coisa? Se um copo caiu no chão, já está murmurando. Se as coisas não aconteceram do jeito que você planejava na semana, no dia, começa a murmurar e a reclamar diante do Senhor. Ou até mesmo começa a reclamar para os vizinhos, ou xingar os vizinhos, xingar parentes. Eu quero te dizer que tudo isso que aconteceu na vida de Jó era para ele sair uma palavra maldizendo o nome do Senhor. Então o inimigo, ele aposta que ele tenta de tudo para tentar te tirar da presença do Senhor, para ferir o coração de Deus. Só que Jó, ele era tão íntegro e fiel ao Senhor porque ele se desviava do mal, e ele era um homem sábio porque ele buscava o Senhor e ele sabia que de Deus a gente não pode esperar só as coisas boas. Muitos cristãos estão frustrados e até mesmo desanimados porque acreditam que do Senhor só vai vir as coisas boas, porque na palavra do Senhor diz que livrai-me do mal, amém. O Senhor livra-nos do mal, mas tem momento que o Senhor permite a gente passar por prova, e essa prova é para nos fortalecer, é para fazer com que a gente cresça. Tem momentos que, vou usar até mesmo de uma forma mais simplificada, se você colocar para o seu filho uma alimentação, hoje Deus até ministrou isso na hora do almoço, que hoje eu fiz mais um almoço assim, do jeito que as crianças gostam, né? Que é mais com besteira. E ali o meu menino ainda brincou comigo assim, falou assim, nossa mãe, o melhor almoço da minha vida. E aí eu parei para pensar, eu falei, olha como que muitas das vezes nós somos imprudentes diante do Senhor. Às vezes a gente quer tantas as coisas que nos nossos olhos seria a melhor bênção, a melhor situação, o melhor cenário, só que na nossa visão, Deus não vê a visão, Deus não tem a visão que nós temos, como uma mãe também não tem, o filho não tem a mesma visão de uma mãe, nem a mãe tem a mesma visão de um filho. Pelo meu filho, ele comeria essa comida, o almoço que eu fiz hoje, todos os dias, porque ele até brincou, mãe, foi o melhor almoço que você me fez. E comigo, eu tava me sentindo até mal de dar um almoço desse, porque não tinha nada de muita vitamina, não tinha uma carne cozida com batata, com cenoura, leguminhos. Hoje eu fiz mais besteira, embutidos. E aí eu como mãe, tava me sentindo mal por isso, e eles elogiando. Por eles, eu daria sempre essa alimentação para eles. Mas eu não posso, porque eu sei que meus filhos precisam de vitamina, eles estão em fase de crescimento, eu preciso dar coisas que têm mais substância, mais vitamina, mais energia. Só que para eles não gostam. Quando eu coloco um verde no prato, reclamando, eles comem reclamando. Então vamos trazer essa lição de hoje para a nossa vida. Muitas das vezes a gente pede algo para o Senhor não dá para a gente, porque sabe que aquilo vai fazer mal para nós lá no futuro. Ele vai dar aquilo que a gente precisa para que a gente venha crescer espiritualmente, se fortalecer a cada dia, para que a gente possa ter todas as necessidades atendidas, para que a gente venha ser um cristão maduro, um cristão fortalecido, um cristão que fuja da aparência do mal, que um cristão reto, um cristão temente ao Senhor. Então tudo é um processo. Então nem para os nossos filhos a gente cede tudo do jeito que eles querem. Tem dia que eles comem meio embirrado porque não gostaria de comer aquela comida, mas eu sei que aquela comida que eles não gostam é a comida que eles precisam comer. E é mesmo assim, amada, às vezes a gente quer que é uma bênção, o Senhor não nos concede porque a gente precisa passar por aquele momento, seja para amadurecimento, seja para crescimento, seja porque muitas das vezes tem provas que a gente pega com as nossas mãos, que nem eu já frisei, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, que tem provas que Deus permite pra gente, porque a gente pecou, porque a gente errou. Mas a palavra do Senhor diz até que Davi, quando ele errou, ele perdeu o seu filho. Deus perdoou ele, mas ele teve a consequência do pecado, ele pagou pelo pecado dele. Mas tem momentos que Deus permite provações, que nem, por exemplo, a aprovação de Jó, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Porque tudo que o inimigo quer é apostar e subornar o Senhor de certa forma. Olha, Senhor, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor abençoa ele aqui, ali, tira para ver. E hoje em dia, não precisa nem tirar muita coisa, que o cristão já está reclamando.
Até ontem Deus estava comigo, hoje não está mais. O que aconteceu? Então imagina consequência, uma atrás da outra, notícias ruins, notícias catastróficas, né? E imagina que situação. E mesmo assim, Jó preservou a fé dele no Senhor. O Senhor está procurando cristãos maduros, como Jó, aquele que não está adorando ao Senhor pelo que Ele pode dar, nem pelo que Ele possa fazer, mas porque reconhece que não tem outro caminho a não ser o Senhor. Tem uma palavra do Senhor que diz, eu não me recordo se foi Pedro ou se foi Paulo, não sou muito boa de memorização, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor estava pregando ali e teve uma hora ali que o Senhor estava pregando a exortação e muitos que seguiam o Senhor se retiraram por conta da palavra dura, porque quando é palavra boa, muitas pessoas estão ali escutando, mas quando o Senhor está tratando de palavra de repreensão, tem pessoas que se entristecem e já saem da presença do Senhor. E ali a palavra do Senhor fala que muitos se retiraram. E quando eles se retiraram, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e falou, e vocês também não vão? E se eu não me engano, foi o apóstolo Pedro que disse assim, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tem a palavra de vida. E eu te pergunto neste momento, qual que é a saída que você tem fora a presença do Senhor? O que você vai fazer da tua vida se você não tiver a presença do Senhor? Então entenda que, principalmente quando a gente passa por um momento difícil, a primeira coisa que a gente pensa é eu vou orar, ou então Deus me ajuda, socorro, na hora da prova, na hora do aperto, quem a gente reconhece, quem a gente recorre é o Pai. Então assim, é automático do ser humano, Deus misericórdia, Deus socorro. Por quê? A palavra do Senhor ela é fiel e a palavra do Senhor diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E a gente sabe que o poder da vida, o poder de dar, tirar está nas mãos do Senhor. Só que no dia a dia da nossa caminhada a gente tem a dificuldade de reconhecer a dependência do Senhor e acha que por conta de eu posso, não tem necessidade de seguir a risca, não preciso renunciar. Mas a palavra do Senhor, ele procura os verdadeiros, diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aquele que foge da aparência do mal, aquele que quer adorar o Senhor, independente da situação, não serve ao Senhor pelo que Ele pode dar. Se Deus der, amém, glória a Deus, eu vou adorar e vou glorificar. Mas se Deus não fizer, eu também vou adorar e eu vou glorificar, porque eu estou com Deus, porque eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, porque a palavra do Senhor diz que o céu é o inferno, não tem meio termo. Essa questão de que vou ficar na terra, a terra já é o céu, a terra já é o inferno, é coisa do inimigo para nos confundir. A palavra do Senhor diz que no dia do julgamento, que nem o texto que eu li ontem, a palavra do Senhor diz que a nossa vida, a nossa alma vai prestar conta do mal ou do bem que o nosso corpo fez em terra. Então, qual que é a nossa atitude? Qual a voz que você está escutando? A voz de adora o Senhor, independente da situação, ou não precisa ser tão radical assim, e qualquer provinha, qualquer pisão no pé, tá reclamando, tá murmurando, tá fechando a cara, tá guardando rancor, tá arrumando contrito. Não é esse tipo de adorador que o Senhor procura. É triste, porque assim, eu sei que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, mas assim, Deus, Ele é tão soberano e tão amoroso, porque Ele procura por nós, mas se a gente se negar a Ele, Ele vai continuar sendo o Senhor, o soberano, o Deus Todo-Poderoso. Nós que vamos perder com isso se a gente deixar de adorar o Senhor e ser fiel ao Senhor. Mas mesmo assim, a gente muitas das vezes, o nosso orgulho próprio acaba achando que a gente consegue tomar conta da nossa vida. Só que aí amanhã cai, amanhã se machuca, amanhã Deus o livre guarde, vem uma doença, vem algo assim que sai do controle próprio, começa a clamar pelo Senhor. Mas por quê? Porque enquanto estava com saúde, enquanto estava tudo bem, não lembrou de buscar o Senhor e não reconheceu que se a pessoa tem saúde para trabalhar, é porque o Senhor deu. Se a pessoa está se movimentando, se está com raciocínio lógico, se está ali enxergando, se está ouvindo, se está respirando, é pela misericórdia do Senhor. Quantas pessoas ontem estavam neste mundo, hoje já não estão mais? Hoje eu estou aqui, amanhã pertence ao Senhor. Possa ser que daqui a pouco o Senhor volte para a nação toda, mas possa ser que volte só para mim ou só para você.
Então, assim, às vezes a gente acredita demais nas coisas do mundo e não dá espaço para as coisas do Senhor. E é onde a gente perde grandes bênçãos na nossa vida por conta de desobediência. Novamente, eu vou citar, eu já citei em outros vídeos, que a palavra do Senhor fala que o povo que atravessava a terra prometida eram para ter atravessado em 14 dias. E eles levaram 40 anos por conta da murmuração, da reclamação. Deus queria abençoar eles, mas a murmuração deles atrasaram a vitória, a terra prometida na vida deles. Então, assim, o segredo é fechar nossa boca e adorar independente da situação, adorar. Se estiver chorando, adore. Se estiver sorrindo, adore. Em todo momento, adore o Senhor. Então, o tema nesta noite é adore o Senhor independente da situação. Tape os seus ouvidos para o ruído deste mundo. Adore o Senhor sabe o porquê está permitindo isso sobre a sua vida e Ele vai trazer a clareza, o porquê que isso está acontecendo. Daqui a pouco o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, ou Ele vai te mostrar onde é que você precisa de um conserto. Agora para de ouvir que Deus não liga para você, que Deus não te ama. Jó teve todos os motivos, porque ele não perdeu, passou por uma provinha, depois passou por outra. Ele ficou da estaca zero. Ele falou assim: nu eu vim para este mundo, eu nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso, amados, daqui nada nós vamos levar. Não é? A gente pode ter conquistado bens materiais, pode estar com a conta bancária super gorda, mas não tem como levar daqui. O que nós vamos levar é a nossa alma para prestar conta ao Senhor. E muitas das vezes a gente fica se engabando e querendo as coisas deste mundo e se esquece de cuidar, que é o principal, que é a alma do Senhor. Então vamos pedir para o Senhor tirar essa venda dos nossos olhos, essa questão de impossibilidade, de incapacidade e muitas das vezes da naturalidade das coisas, que não tem necessidade disso. Amados, tudo tem um objetivo. Para que Deus te colocou neste mundo? Para você enriquecer ou para você simplesmente estar aqui? Tudo tem um propósito. Você tem que se colocar no propósito que Deus te chamou. Não perca a tua bênção por pequenas coisas e sair murmurando, reclamando, perdendo a oportunidade que o Senhor determinou para a tua vida. Jó talvez nem teria vida, porque a palavra do Senhor diz que depois que ele passou por todos esses processos, Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Será que Deus teria restituído se ele tivesse murmurado? Talvez ele teria tido um final totalmente diferente por conta do que ia sair da boca dele. Porque tudo que o inimigo apostou era uma palavra para blasfemar contra o nosso Deus. E ele em nenhum momento, ele ficou entristecido, ele ficou muito chateado com tudo. Mas a palavra do Senhor diz que Jó, isso é forte, no momento da dificuldade dele, ele orou pelos amigos dele. Olha que forte, amado. Enquanto os amigos ali estavam vendo a situação dele, falando que ele estava assim porque ele pecou, ele estava orando e abençoando os amigos. Olha a diferença de pensamento, de sentimento. É por isso que a palavra do Senhor usa até o termo como homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então, esse é um lindo texto, amado, para a nossa reflexão, entender que do Senhor vai vir dificuldade também, Ele vai permitir. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha, mas a palavra do Senhor, o que eu acho bonito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego é que a única coisa que se queimou dentro da fornalha foram as cordas que amarravam Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a palavra do Senhor diz que nem o cabelo sequer ficou cheirando fumaça. Ou seja, aquilo que estava prendendo eles com o fogo da fornalha, o Senhor repreendeu, mas o que pertencia ao Senhor não se queimou. Por quê? Nada acontece sem a permissão do Senhor. A palavra também diz que se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, as águas você não vai ser afogado. Então, amados, assim, que a gente possa entender que tudo está sob o controle do Senhor. O nosso acordar, o salmista Davi fala assim: deitei, acordei, me levantei porque o Senhor me sustentou. E é isso, amados, é bem isso. Porque se o Senhor não nos sustentar, nem abrir os olhos, a gente vai abrir. Eu não sei se amanhã eu vou acordar. Hoje eu estou aqui, mas será que amanhã eu vou acordar? O controle da minha vida está na mão do Senhor. E eu tenho que ter certeza que se o Senhor vir para mim hoje, o meu coração, a minha mente, a minha vida vai estar preparada para que eu possa morar lado a lado com Ele. Como eu falei também já nos vídeos anteriores,
Quando Deus falou para Noé construir a arca, ninguém acreditava, chamava o velho de gagá, que nem falam hoje que o cristão são os crentinhos, são o povo doido e tudo mais, mas por quê? É a mesma história, só que a diferença é que lá no passado o Senhor acabou com água e agora a promessa é acabar com fogo. Não espere para se arrepender, mas que você possa se colocar na posição do Senhor e reconhecer que se Deus criou você, se Deus te deu vida, tem um propósito. E se sua vida está difícil hoje, ou se sua vida está em abundância hoje, é um momento de vitória para a tua vida, ou se é um momento de lágrima, tudo é um momento, tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas que nós possamos reconhecer e não ser aquele servo, aquele adorador que oscila. Ora eu estou adorando, ora eu não estou adorando, ora eu acredito que Deus está comigo, ora eu já não sei se Deus está comigo, ora eu ouço as pessoas, ora eu ouço Deus. A palavra do Senhor diz que os mornos Ele vai vomitar no grande dia. Nós temos que ser do Senhor, independente da situação. E isso é o livre-arbítrio, é o poder de escolha, está nas tuas mãos. Você pode escolher ser fiel ou você pode escolher ser Maria vai com as outras. Escolhe, tal fulano falou que Deus não é na minha vida, realmente Deus não é na minha vida, não. Ficar se lamentando. A mulher do fluxo de sangue, ela poderia se sentir vitimizada com a situação, melancólica e não sair da casa dela, porque a palavra do Senhor diz que quando na época, quando a mulher estava no período menstrual, ela era considerada como imunda, como impura, ela não poderia se misturar. Então a mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos com hemorragia. Imagina que há 12 anos de isolamento, 12 anos de discriminação, há 12 anos passando por um momento difícil, mas ela não se importou com essas adversidades e foi para os pés do Senhor. Mas e se ela tivesse ficado prostrada na casa dela, presa porque ela não podia sair? Ela não teria alcançado o milagre do Senhor. Então entenda que as situações está na nossa mão, Deus permite tudo. Mas assim, o final da história somos nós que determinamos. Porque se a gente decidir ser rebelde, nosso final vai ser trágico. Mas se nós decidirmos ser fiel, nosso final vai ser de bênção. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas a nossa obediência traz vida, aumenta nosso tempo de vida. Então que nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor, mudar nossa atitude. E na contramão do que o inimigo espera, ele aposta que você vai murmurar, ele aposta que você vai reclamar, mas o Senhor, ele confia em você. E é por isso que nessa noite o Senhor está determinando vitória sobre a tua vida e dizendo que a tua escolha vai determinar o teu futuro. O Senhor tem um futuro de bênção, de paz e não de mal para nossas vidas. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do teu filho, todavia jamais o Senhor vai se esquecer de mim e de você. Então, se você está se sentindo desamparado, se você está sentindo que o Senhor não te olha, dá uma revisitada no seu sentimento, no seu posicionamento diante do Senhor. Talvez a sua postura que está atrasando a vitória não é nem pecados que você tenha cometido, mas o seu melancolismo de ficar recuando. É porque Deus não me vê. Ao invés de partir para a oração, ao invés de partir para buscar e de encontro com as promessas do Senhor. Davi, ele poderia se sentir, quando ele foi lutar com Golias, ele tinha tudo para se sentir um nada. Os irmãos dele eram bem compostos, eram com estudos, sabiam guerrear, usavam couraças, eles usavam todo o armamento de guerra e tinham experiência. O Senhor, quem colocou na guerra para lutar contra o Golias? Davi. Davi poderia falar, Senhor, eu nunca lutei com pessoas, Senhor, eu não tenho armadura, eu não sei usar espada, eu não sei fazer nada, não vou, não, Senhor, não é para mim não sei fazer isso. Ele poderia, ele tinha um motivo, mas será que ele teria tido a história que ele teve na palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz que ele foi só com uma pedrinha, uma funda, uma pedrinha, e ele conseguiu derrotar um gigante. Mas ele foi diante do gigante, ele não ficou esperando o gigante ir embora. Ele não ficou se escondendo do gigante, ele foi. Tem momentos que a gente tem que levantar a nossa cabeça e ir adiante, não ficar olhando para trás e nem ficar perguntando por quê, para quê, Senhor. Falar, Senhor sabe de todas as coisas e eu sei que no momento certo a situação vai mudar. Há um tempo determinado para tudo. Adora o Senhor, porque enquanto você está adorando, o Senhor está pelejando pela tua vida.
Então, eu não sei qual que é a fase que você está vivendo nesse momento. Eu só sei que você precisa aprender a depender 100% do Senhor. E quando o inimigo soprar sobre a tua vida que você não tem importância, que você é um zero à esquerda, que o mundo é muito grande para Deus estar olhando para você, repreenda, porque isso aí é obra do inimigo para paralisar a tua fé e te roubar. Lembra que o inimigo ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Então, se você está sendo caluniado, ora, não murmura, não defame também, não paga com a mesma moeda, não. Sabe quando o Senhor fala que quando alguém te bater na face direita, ofereça ali a outra, não é para você falar assim, vem bater aqui, ó, porque você tá chamando para briga, mas é quando alguém te tratar mal, você orar por ele e desejar o bem. Quando alguém te ferir, você, por mais que esteja sangrando por dentro, transmitir o amor de Cristo sobre a tua vida. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Realmente, nós não temos sangue de barata, nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. E é Ele que vai mudar a nossa história, é Ele que planejou o nosso futuro. Os planos de Deus, a palavra do Senhor diz que são muito maiores que os nossos planos. Jó não imaginava que ele ia ter tudo restituído, era o fim para ele. A visão dele era o fim também, porque imagina que tudo que ele tinha, eu acho que ele nem tinha muito mais gosto de viver, porque perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu tudo, e a esposa que poderia ajudar e os amigos ficaram maldizendo ele, pedindo para ele amaldiçoar o Senhor. Então imagina que ele estava se sentindo sozinho e o silêncio do Senhor naquele momento, Deus não respondia, mas no silêncio que Deus trabalha e Deus ali confia no filho, vai meu filho, vai, você vai conseguir, você não vai me negar, vai filho, e Deus ali confiando, até estou me arrepiando aqui, amados, é a presença do Senhor dizendo para você nesse momento, vai filho, não desista, Ele está contigo, por mais que nesse momento está sendo o silêncio do Senhor para a tua vida, mas é no silêncio que Deus trabalha. Hoje você não está entendendo, mas você vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Então, independente da situação, adore o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jó, acho que é 22, deixa eu só confirmar aqui, Jó 19, 25, olha só, ele já tinha perdido tudo, ele já estava ali se coçando com o caco. Olha o que ele determinou sobre a vida dele. Jó 19, 25 diz assim, aleluia, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que a mão do Senhor ia se levantar contra ele. Tem momentos, a palavra do Senhor diz que ele pediu a morte para o Senhor, mas ele não negou o nome do Senhor. Então talvez você olhe e fale assim, muitos estão olhando para você e falam, por que você está adorando ao Senhor ainda nessa situação? Levanta-te nesse momento e fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Você sabe que o Senhor não vai te deixar sem resposta. Não é para a morte essa prova, não é para a tua derrota, é para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Não perca os planos do Senhor sobre a tua vida. Talvez você está se sentindo ignorado, talvez para você ache assim, mas será que Deus tem olhos para mim? O Senhor está olhando para você mesmo, está se sentindo inferiorizado, e está se sentindo incapacitado nesse momento. A última palavra vem do Senhor, mesmo que você não tenha força, se determina a não murmurar. Ore, não tenho palavras para orar, dobre o seu joelho, chore, só chore, Deus te entende e o socorro virá sobre a tua vida. Creia tão somente nas promessas do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. Daniel foi parar dentro da cova dos leões, mas o leão com fome, porque ele estava em jejum. A palavra do Senhor diz que quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões, jogaram com os leões famintos, mas o Senhor deu ordem e fechou a boca dos leões. Eu não sei se você está na cova dos leões, eu não sei se você está dentro de uma fornalha, eu não sei se você perdeu tudo que você tinha, suas esperanças, sua fé, mas você tem um Deus socorro bem presente na hora da angústia. Para de ouvir essas vozes que você não pode. Às vezes não são pessoas, às vezes não são amigos, mas são inimigos. O anjinho do mal tentando tirar a tua paz, tentando tirar a tua fé, tentando te colocar para baixo e para você se sentir inferiorizado, se sentir incapaz. Mas você nasceu para vencer. Se você não tivesse importância para Deus, por que você está com essa vida aí? A importância que você tem para o Senhor e a justificativa é que muitos estão hoje sepultados, mas você está com vida. Isso é porque tem esperança para a tua vida. Enquanto tem vida, há esperança. Então, por mais que você tenha perdido o teu emprego, por mais que você tenha perdido coisas
que você tanto gostava, tanto admirava. Não perca a tua fé no Senhor, porque Ele virá sobre a tua vida, e virá e não tardarás. Mas creia, não murmure, adore o Senhor em todo o tempo, amém? Que você possa meditar que todos os personagens da Bíblia, nenhum ficou isento de provação, mas todos eles que obtiveram vitória, foi a atitude deles que fez a diferença. Então para de murmurar, de reclamar, de ser um crente mimimi, uma pessoa que tudo reclama. Eu vou parar, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais isso, vou sair da casa do Senhor. Porque isso não é a solução para a tua vida. Você humano, olhando com os olhos carnais, isso pode ser a solução para a tua vida, mas isso é roubo de Satanás para a tua vida. Então você quer um conselho? Adore o Senhor. Espera a resposta do Senhor. Não faça nada enquanto o Senhor não determinar sobre a tua vida. Mesmo que esteja em silêncio. Eu vou tomar a decisão porque Deus não está me respondendo. Espere. Espere na hora certa. Seja obediente, porque a obediência nos faz subir patamares que a gente jamais imaginou sobre a nossa vida. Então obedeça ao Senhor. Quero te agradecer se você assistiu a cada vídeo, esses 7 vídeos que o Senhor colocou no meu coração para estar fazendo. Não sei se eu vou estar continuando, tá? Porque tem outras coisas que eu posso estar fazendo para a obra do Senhor também. Eu só fiz esses vídeos para mim romper mesmo essa barreira que eu tenho diante das câmeras. E eu acredito que o Senhor falou com cada vida, talvez falou num vídeo, no outro Deus falou com outra pessoa, mas o importante é que nós estamos aqui unidos numa só fé, aprendendo da palavra do Senhor e sabendo que o melhor do Senhor está por vir. Chorar, vamos chorar, mas que nós possamos chorar nos pés do Senhor. Não espere só o bem do Senhor, tem momentos que o Senhor vai permitir o mal, mas ou é para nos corrigir, ou é para que o nome dele seja glorificado. Mas independente, que nós possamos ser humildes como uma criança, reconhecer as nossas falhas, reconhecer se a gente está certo. Senhor, eu não estou me sentindo errada, mas por que está vindo essa prova? Eu vou adorar, ao invés de ficar questionando, perguntando, eu vou adorar o Senhor. Que nós possamos estar sempre juntos, na mesma fé, na mesma comunhão com o Senhor. Para quem tem o meu contato, precisar de oração, precisar de mim, pode contar comigo. Nós estamos aqui em oração pela vida de cada um. Deus sabe de todas as coisas, de todos os propósitos. Tem a pastora Fátima, também a pastora Viviane, que estão sempre subindo ao monte para estar adorando o nome do Senhor, para estar buscando pelas vidas. Fique à vontade de pedir oração quando vocês quiserem, mas que você possa ser fortalecido pela graça. Tapa os ouvidos para as coisas do maligno e se preocupe em adorar o Senhor, porque o melhor do Senhor virá sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.